Tiago 5, versículo 7 a 8 e depois 10 e 11. Nós estaremos falando sobre exemplos de paciência. Exemplos de paciência. Olha só como essa palavra paciência é repetida nesses versículos. Versículo 7, capítulo 5, versículo 7 e 8, e depois 10 e 11. Vamos ficar de pé para ler a santa palavra de Deus? Diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Na tua Bíblia talvez seja serôdia e esqueci o outro termo. Temporã, isso. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Agora versículo de número 10 e 11. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém, amados? Podem sentar-se em nome de Jesus. Amados, paciência é algo que muitos querem, mas poucos têm. É a chamada paciência curta, né? E o texto que lemos aqui, nós vemos 4 tipos de paciência que precisamos desenvolver na nossa vida. Primeiro, a paciência em relação à segunda vinda de Cristo. Segundo, a paciência do agricultor. Terceiro, a paciência do profeta ou dos profetas do Antigo Testamento. E em quarto, a paciência de Jó. Quem não conhece, né? Vamos ver em primeiro lugar a paciência em relação à segunda vinda de Cristo, como está aí no versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Amados, uma das verdades fundamentais da palavra de Deus é que Jesus está voltando. Amém? Os dias se aproximam. A volta do Senhor está mais perto hoje do que antes. São mais de 300 referências que fazem menção a esse glorioso dia, só no Novo Testamento. Mais de 300 referências falando que o dia vem, Jesus está voltando, eis que cedo venho e assim por diante. Até porque é o mesmo Jesus que nasceu numa manjedoura, o mesmo Jesus que cresceu na carpintaria, o mesmo Jesus que morreu numa cruz, também ressuscitou gloriosamente e virá nos buscar um dia em nome do Senhor. Esse dia será um grande dia, será um dia de alegria inexplicável para os salvos. Será um dia de recompensa para os justos. Será um dia em que os mortos em Cristo, diz a Bíblia, eles ressuscitarão com corpos imortais, corpos incorruptíveis, gloriosos, corpos poderosos, espirituais. Será o dia em que os vivos, diz a Bíblia, eles serão transformados e arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, para estarem para sempre com o Senhor. Esse será um grande dia. Jesus disse que não ia demorar, aparentemente está demorando. Apocalipse 3,11, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Sendo assim, o rei breve virá, em breve a trombeta de Deus soará, em breve, diz a Bíblia, o Senhor dos senhores surgirá nas nuvens, com grande poder, grande glória, acompanhado pelos anjos, pelos santos e por uma multidão de anjos. E Tiago aqui diz também que essa esperança precisa estar viva em nosso coração. Precisa estar viva. No entanto, precisamos ter paciência até esse glorioso dia. E muitos, por perderem a paciência e não crerem mais nas Escrituras, eles acabam perdendo a paciência e marcando data, sugerindo data, década, meses,
para a volta desse dia, quando na verdade a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. E dia e hora quer dizer dia, hora, mês e ano, e década, e centenário, por assim dizer. E às vezes tem os argumentos idiotas que dizem, não, o dia e a hora ninguém sabe, mas talvez o mês e o ano. Esse é um argumento de um falso profeta. E como já dizia, ou existe uma frase em heresiologia, é que o tempo é o maior inimigo do falso profeta. Então, quando você vê algum indício de alguém dando uma dica de que Jesus voltará em determinado período, não dê atenção, não dê ouvidos. Dia e hora e mês e ano, ninguém sabe, diz a palavra. É um dia que está reservado somente na glória. E eu posso ilustrar esse dia e a questão da paciência em relação à volta do Senhor. Bill, você pode ligar para o meu ventilador aqui? Começou a esquentar. Aí está tranquilo, né? Eu posso ilustrar, queridos, esse fato da volta do Senhor com uma lenda grega interessante que conta a história de Ulisses e Penélope. Uma história de criança também. Eles eram casados e felizes. Casados e felizes. Se amavam, tá bom? Se respeitavam. Não eram como aquelas duas crianças que estavam brincando. Na verdade, não estavam brincando. Estavam se agredindo, se socando, chutando um ao outro. Alguém passou e perguntou, o que vocês estão fazendo, criança? Nós estamos brincando. Não, vocês não estão brincando, vocês estão brigando. Não, nós estamos brincando de marido e mulher. Ou seja, olha que brincadeira. Mas, é difícil? Tá bom, tá ótimo. Ulisses e Penélope, eles se amavam, eram casados e felizes. Não casados e infelizes até que a morte os separe. Imagina. Existe até mudando um pouquinho aqui, abrindo um parênteses, dentro da teologia Mormon, Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, eles têm dentro da sua teologia, uma concepção de casamento eterno. Quando a pessoa se casa aqui na Terra, ela vai viver eternamente com aquele marido que constituiu aqui na Terra, e por toda a eternidade em nenhum planeta aí no céu. Isso é uma heresia. Tem marido e mulher que até gostam dessa suposta ideia, mas imagine aqueles que vivem em pé de guerra, viver por toda a eternidade um do lado do outro. Mas eu tenho trabalhado de Uber. O irmão Carlos sabe como que é essa correria. Esse dia eu transportei uma passageira e ela falando, meu marido se foi há pouco tempo. Mas ela começou a falar assim, eu pensei que era com saudade. Eu falei, poxa, deve estar fazendo falta. Cruz, credo! Graças a Deus, olha, eu estou tão feliz. Eu brinquei, mas se tivesse lá um profeta lá no enterro, orasse para ele ressuscitar, eu matava o profeta. Eu não quero nada daquele homem. Aquele homem foi um demônio na minha vida. Eu estou tão tranquilo agora, não quero nem mais saber de marido, nunca mais. Só abrindo um parênteses, amados, para quebrar aí um pouquinho do gelo. Então, Ulisses e Penélope eram casados e felizes. E quando houve a famosa guerra de Troia, Ulisses ele foi para a batalha e deixou Penélope em casa. E antes de viajar, Ulisses prometeu a Penélope que iria voltar. Ele deu a palavra, eu vou voltar. Porém, passaram-se os dias, passaram-se os meses, passaram os anos, e nada de Ulisses voltar. Muitos diziam que ele havia morrido na guerra. Outros diziam que ele havia casado de novo. Olha, ele traiu, já está com outra mulher lá na Grécia, lá em Troia. Muitos queriam se casar com ela, com Penélope. E ela sempre dizia aos pretendentes o seguinte, quando eu terminar de bordar essa colcha, pensarei na proposta de um novo casamento. Só que Penélope trabalhava durante o dia bordando a colcha e à noite ela desfazia todo o seu trabalho para prorrogar o tempo. Aí no dia ela fazia a colcha, de noite ela desfazia o trabalho. Isso levou mais de 10 anos. Sabe por que ela fez isso? Porque ela jamais desistiu de esperar a vinda de Ulisses. Ela jamais desistiu do sonho de ter de volta o seu amado. Até que um dia, diz a história,
Ulisses voltou para casa. Ele demorou, queridos, mas voltou. Ele prometeu que voltaria e voltou. Amados, Penélope é uma figura da igreja que aguarda com fidelidade a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ulisses aqui é uma figura de Jesus que prometeu voltar para buscar a sua igreja. Está demorando, não está? Está demorando, aparentemente. E por mais que esteja aí demorando essa volta, né, ele cumpriu o que prometeu, ou vai cumprir o que prometeu. Ele virá para buscar a sua igreja. Jesus está voltando. Hebreus 10:37 diz ainda: pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Aquele que há de vir é o Senhor da igreja. Ele virá nos buscar para nos levar para junto de si. Então esse é o primeiro exemplo, o exemplo da segunda vinda de Cristo, que precisamos perseverar e aguardar esse glorioso dia e não nos precipitarmos, né? Perder a paciência como muitos falsos profetas fizeram ao longo da história e marcaram datas. Em segundo lugar, vemos também a paciência do agricultor, como diz aí no versículo 7, acompanha comigo. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e as chuvas da primavera. Queridos, se tem uma profissão, ou no passado, e até hoje tem, que se exige paciência, é a do agricultor, não é isso? Ele tem que ter paciência, ele precisa arar a terra, ele precisa plantar a semente, ele precisa aguardar com paciência as chuvas e, por último, fazer a colheita. O agricultor precisa ter paciência para aguardar até que a natureza faça a sua parte. Se não houver chuva, não há colheita. Ele sabe que depende totalmente das estações do ano, tanto para plantar como também para colher. Não adianta botar os pés pelas mãos. Tem coisas que temos que esperar também. É paciência, aguardar pacientemente no Senhor. E mais, o agricultor não pode apressar o crescimento, nem adiantar a colheita. Não pode. Ele deve esperar com paciência o tempo certo. E Tiago faz aqui uma aplicação interessante aos seus leitores, no versículo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Agora, como esse agricultor, ou o agricultor do nosso texto, espera esse dia? Tiago diz, fortalecendo os corações. Queridos, no contexto da agricultura, os trabalhadores tinham que ter braços fortes. Hoje em dia é a máquina que faz, mas no contexto do Novo Testamento, da época do Tiago, eles tinham que ter braços fortes, era na mão mesmo, na marra. Mas para aqueles que aguardam a vinda do Senhor, é necessário o quê? Corações fortalecidos. E o que fortalece o nosso coração, queridos? É o ministério da oração e o ministério da palavra. Quando nós oramos e quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos fortalecidos, encorajados, avivados. Um coração fraco não pode dar frutos. Não. Um coração fraco é um coração impotente. A Bíblia compara nosso coração, queridos, ao solo e a palavra de Deus a uma semente. Quando o nosso coração ele é arado pelo Espírito Santo de Deus, a semente da palavra de Deus produz muitos frutos. Muitas vezes, nossos corações, nosso interior, a nossa vida, ela se torna seca e árida e com muitos espinhos. Muitas vezes estamos apáticos, não é isso? E muitas vezes indiferentes com as coisas de Deus. Então Deus manda a chuva da sua bondade e rega essa semente plantada no nosso coração. Mas temos que esperar com paciência a colheita espiritual. Portanto, temos que ser pacientes. Precisamos fortalecer os nossos corações com a palavra de Deus e aguardar
ansiosamente a segunda vinda de Cristo. Jesus está voltando e precisamos voltar para Ele antes. Amém? Voltar para Ele todos os dias, a cada momento. Assim que encontrarmos apatia, indiferença, frieza, e possamos clamar: Senhor, ressuscita-me. Senhor, muda a minha história. Se o Senhor não intervir, eu vou afundar de vez. Terceiro exemplo de paciência que Tiago aqui usa para nos encorajar é a paciência dos profetas. Veja aí no versículo 10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência. Mais uma vez, paciência. Os profetas que falaram em nome do Senhor. Queridos, os profetas do Antigo Testamento, eles sofreram justamente por falar em nome de Deus. Eles eram boca de Deus, não eram eco, eles eram uma voz. Isaías, ele não foi ouvido por seu povo. Segundo a tradição, ele foi cerrado ao meio, por ordem do rei ímpio Manassés. E segundo alguns, cerrado ao meio, não assim, mas de baixo para cima. Imagina a dor. Detalhe, Manassés se converteu. Isso é prova que o pior dos pecadores pode ser salvo. E não matou só Isaías, não, matou muitos profetas. Flávio Joséfo chega a dizer que era um profeta por dia que Manassés mandava matar. Jeremias, a Bíblia diz, foi preso. Jeremias foi jogado num poço e maltratado por pregar a verdade. Todos diziam: não, nós vamos vencer a Babilônia. Não, nós somos mais que vencedores. Uma voz daquela otimista, só via coisas boas. E Jeremias não era pessimista, ele era realista. Ele era profeta de Deus. Ele falou: olha, se entreguem para a Babilônia, vocês pecaram. E por causa dessa palavra dura, ele foi preso, jogado num poço. Ele viu o cerco de Jerusalém e chorou ao ver o seu povo sendo destruído. E tudo se cumpriu segundo a palavra que Deus deu a ele. Mas ele foi maltratado. Daniel, diz a Bíblia, foi banido da sua terra. E sofreu prisões quando jovem. Sofreu ameaças e perseguições por causa da sua fidelidade a Deus. Ao ponto de ser o quê? Lançado numa cova de leões. Mas Deus deu livramento para ele. Ezequiel também foi duramente perseguido. Todos esses, queridos, e muitos mais, sofreram porque falaram em nome do Senhor, como diz aqui Tiago. Eles foram perseguidos, foram maltratados, caluniados e mortos, não por viverem no pecado, mas por obedecerem a Deus. E como diz 2 Timóteo 3,12, todos que quiserem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Estevão, em seu sermão lá em Atos 7,52, disse o seguinte ao Sinédrio: a qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Falou na lata deles. Os vossos pais perseguiram todos os profetas. Até mataram os que dantes anunciaram a vinda do justo Jesus, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas. Estevão denunciou a maldade deles e sofreu na mão deles, porque foi o primeiro mártir da história do cristianismo, o primeiro diácono a morrer apedrejado. Em Mateus 11:12, Jesus disse o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, queridos, quando você estiver enfrentando sofrimento por fazer o certo, não coloque em dúvida o amor de Deus, pois pessoas que andaram com Deus, como você, no passado, também passaram por aflições, sofreram. Muitos foram mortos, não foram poupados. Então andar com Deus não é sinônimo de proteção total das intempéries da vida. Andar com Deus não é sinônimo de prosperidade. Deus pode nos prosperar sim, mas não é sinônimo. Andar com Deus não significa que teremos
paz, tranquilidade, né, sem problema no serviço. Não existe esse conto de fadas. Jesus disse que no mundo nós teríamos tribulações, mas ele completou dizendo: tende bom ânimo. Até porque, queridos, Deus cuida de nós, mesmo quando sofremos por amor a Ele. Se por um lado existe as perseguições, as lutas e os intempéries, por outro lado Deus cuida de nós. Elias, lembra? Ele anunciou ao rei Acabe que haveria uma seca na terra durante 3 anos e meio. Anunciou. E o próprio Elias sofreu por causa de tal seca. Ou seja, ele falou que haveria seca, 3 anos e meio não ia chover, e depois ele mesmo passou na peneira por causa daquilo que ele havia profetizado em nome do Senhor. Mas Deus cuidou dele. Não cuidou? E deu vitória sobre os profetas de Baal. Deus cuidou dele enviando carne de manhã e à tarde por meio de urubus, aves. Deus cuidou dele, porque Deus tem os seus meios de cuidar dos seus. Jeremias foi preso como traidor e até lançado em uma cisterna, lembra? E foi deixado ali para morrer, mas Deus o protegeu, o alimentou durante todo aquele terrível cerco a Jerusalém. E por muitas vezes, tudo indicasse que ele estaria morto, ele sobreviveu e viu a mão do Senhor o livrando. Tanto Ezequiel quanto Daniel também enfrentaram sua parcela de dificuldades, queridos. Mas Deus deu livramento para eles. Amados, a vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar onde a graça de Deus não possa nos guardar. Aleluia. O que falar de Pedro, que foi libertado da prisão por um anjo? Ele estava ali preso, esperando para perder a cabeça no dia seguinte, assim como Tiago já tinha sido decapitado. Mas Deus mandou um anjo para levar Pedro. Ou seja, chegou a hora de Tiago, perdeu a cabeça, mas ainda não era a hora de Pedro. Os dois eram do Senhor. O que morreu não é porque estava em pecado, que era mais pecador, tinha errado, não. A propósito de Deus, a gente não tem que entrar nesses mistérios. E o que falar de João, que depois de deportado para a ilha de Patmos e sofrer muito lá, como nós temos reiteradamente falado no estudo das terças-feiras, depois ele foi liberto e teve uma morte natural, segundo a história, na cidade de Éfeso. Ele não morreu em Patmos, ele foi liberto. E foi um pastor já idoso, e as últimas palavras, segundo a história, era sempre: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Mas e quanto àqueles que morreram na prisão? Falamos aqui de alguns que foram libertos. E aqueles que morreram na prisão? Aqueles que foram degolados, cerrados ao meio, como foi o caso de Isaías, apedrejados, fuzilados no campo de concentração. E é o que mais acontece hoje em dia. Deus não cuidou deles? É claro que cuidou. Eles sofreram aqui na terra, mas foram recompensados nos céus. E quando Jesus voltar, esses heróis anônimos, queridos, receberão a recompensa devido à sua fidelidade. Eles sofreram por falar em nome do Senhor, e tudo está registrado na Bíblia, para que possamos ler, aprender e tirar de lições. Em Romanos 15, 4, Paulo diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Irmãos, quanto mais conhecemos a Bíblia, com as suas histórias de superação e fé, mais fortalecidos nós somos em meio às experiências difíceis da vida que cada um passa. Quando não temos nossos problemas pessoais, existe o problema dos outros. Quando não tem problema nosso e dos outros, às vezes nós inventamos o nosso próprio problema. O ser humano é criativo. Eu não tenho nada, então não preciso de ninguém para fazer mal comigo. O quarto e último exemplo de paciência que Tiago usa para nos encorajar aí é a paciência de Jó. Veja aí o versículo 11, parte B. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Paciência de Jó. Queridos, essa é a única referência no Novo Testamento que fala de Jó. Ninguém mais fala de Jó, só Tiago. Jó é conhecido como o maior exemplo
de paciência da história do mundo. Maior exemplo de paciência da história do mundo. Quem nunca ouviu a frase, a paciência de Jó? Todos aqui já ouviram? Já. Paciência de Jó. Infelizmente, muitos conhecem mais a paciência de Jó, a frase, do que João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, quem foi Jó, segundo a Bíblia? O livro de Jó já começa dizendo, Jó 1:1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Essa é a mini biografia de Jó, e diz tudo a seu respeito. E quem faz essa biografia não é o próprio Jó, é o próprio Deus, que mais à frente vai confrontar o diabo, dizendo, viste meu servo Jó? Ninguém é na terra como ele. Homem justo, íntegro e que se desvia do mal. Deus deu testemunho de Jó. Ou seja, Jó era um homem de Deus. Ele vivia em santidade, em retidão, mas mesmo assim passou por grandes provações. E que provação! Ele era o homem mais rico do Oriente, diz a Bíblia, mas perdeu tudo da noite para o dia. Imagine aí um Elon Musk, um dos maiores bilionários, homens mais ricos do mundo. Da noite para o dia perder tudo. Jó tinha 10 filhos, todos morreram no mesmo dia. Imagine a dor de enterrar 10 filhos de uma vez só. Imagine. Ele perdeu a saúde também, de uma hora para outra. Tudo isso aconteceu por ação direta de Satanás, o diabo que tocou, por permissão de Deus. Jó não sabia, queridos, o que estava acontecendo entre Deus e Satanás nesse contexto. Nos bastidores, por assim dizer, Jó não tinha ciência do porquê estava passando por tudo aquilo. E é difícil encontrar um exemplo maior de sofrimento do que o de Jó. As circunstâncias estavam contra ele. Perdeu riqueza, perdeu saúde, perdeu os filhos queridos, e a própria esposa, diz a Bíblia, se opôs a ele e sugeriu, lá em Jó 2,9, amaldiçoa a Deus e morre. Seus amigos, amigo da onça, por assim dizer, também se colocaram contra ele, pois o acusaram repetidamente de ser um hipócrita, de ter feito alguma coisa para estar merecendo o juízo de Deus, que ele merecia o julgamento de Deus. E mais, queridos, tudo indicava que até Deus estava contra ele. Se você ler o texto, Deus está contra mim, não tem jeito. Quando Jó clamou por resposta para as suas perguntas, em meio às suas dificuldades, e que dificuldades, ele só recebeu o silêncio de Deus, não tinha resposta. Mesmo assim, o texto diz, que lemos, que ele teve paciência ao passar por tanta tribulação, e revela também o resultado dessa paciência, dizendo, vistes o fim que Deus lhe deu. Agora, será que essa paciência de Jó foi aquela paciência passiva? Será que Jó aguentou tudo calado? Né? Igual aquele personagem do Chico Anísio, calada! Antigo isso, né? Os mais novos nem sabem do que eu estou falando. Você acha que ele ficou calado o tempo todo? Muito pelo contrário. A Bíblia diz que ele lutou, interrogou, questionou, e ele fez perguntas e até desafiou Deus. Ele desafiou Deus, queridos. Irmão Jó não estava entendendo o porquê de tanto problema. Houve momentos em que ele declarou ou reclamou da maneira em que Deus estava lhe tratando. A submissão de Jó não é daquela que se arrasta aos pés, de maneira passiva e que nada questiona. Jó lutou, questionou e algumas vezes desafiou, mas a chama da fé nunca se apagou do seu coração. Ele queria saber o porquê de tanta desgraça. Ele sabia que não era normal. Problemas todo mundo passa, não é isso? Quem não passa por dificuldades, mas perder 10 dias no mesmo dia, de milionário se tornar um miserável e de saudável um doente, isso não é normal. Isso tem algo de sobrenatural. Tem coisas que acontecem com as pessoas, com nós, podemos falar, não, é normal, poxa, você bater com o carro, ter um problema, enguiçar,
Agora a pessoa está com um problema em cima do outro. Vem lá, tem alguma coisa estranha. Aí a pessoa se questiona. Naturalmente, o ser humano ele é um ser pensante. Então, ele questionou, ele reclamou, murmurou. Sim, mas será que já sofremos como ele? Será que podemos acusá-lo? Fala, pô, mas ele não tinha motivos? Alguém aqui já perdeu 10 filhos em um dia? Alguém aqui já ficou miserável da noite para o dia? De ter um trabalho daqui a pouco se tornar um morador de rua? Alguém aqui já contraiu uma doença como a de Jó? Que ele ficava raspando a pele com cacos de telha. Tamanha era a repugnância, pus saindo, vermes. Sabe por que Jó questionou e reclamou e até desafiou a Deus, queridos? Porque ele era íntegro. Não foi nenhum homem que atestou a sua integridade, foi o próprio Deus. O próprio Deus. Jó 1, versículo 1 e 8. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. O versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Será que, ao passarmos pelas lutas e tribulações da vida, podemos questionar a Deus com base na nossa integridade? Como Jó? Apesar dos pesares, ele nunca abandonou sua fé em Deus. Mesmo não compreendendo nada, Jó se apegou a Deus e continuou a esperar nele. Depois de ter perdido todo o seu rebanho, depois de ter perdido seus 10 filhos, Jó declarou no capítulo 1, 21, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Teríamos essa fé para declarar tal frase? Depois de perder a saúde e de ser aconselhado por sua esposa a se matar, amaldiçoa Deus e morre, se mata. Ele declarou lá em Jó 2,10, como fala qualquer doida, falas tu? Você está doida, mulher? Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Depois de ser acusado pelos amigos, de estar sofrendo por causa dos seus pecados, ele declarou lá em Jó 16, versículo 16 a 22, o meu rosto está todo avermelhado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos, e de ser pura a minha oração, terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar para ocultar o meu clamor. Eis que também agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas o meu testemunho está. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o homem pelo seu próximo, porque, decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Queridos, mesmo não tendo respostas para seus dramas, para os seus questionamentos, Jó declarou lá no capítulo 19, 25 e 26, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo, em minha carne verei a Deus. Ele ainda estava doente. Ele disse mais em Jó 42, versículo 2, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedidos. Quanta declaração que nós repetimos constantemente, mas estava num contexto de doença, dor, sofrimento, perdas, miséria, fome. Amados, haverá momentos em nossas vidas em que vamos pensar também que Deus nos esqueceu. Talvez você esteja pensando isso hoje, mas assim como Jó, não abandonemos a nossa fé por causa das circunstâncias. Não abandonemos a Deus por causa da nossa situação atual. Jó 13,15, Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Irmãos, a experiência de Jó preparou o caminho para Jesus, o Filho perfeito de Deus, que sofreu não pelos próprios pecados, mas pelos pecados do mundo. Não encontramos pecado na vida de Jó, por ter sofrido tanto.
Não encontramos pecados na vida do Filho de Deus, que a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou, mas morreu a nossa morte. E não somente morreu pelos pecados do mundo, e individualmente por nossos pecados, mas Jesus também ressuscitou num domingo como esse agora, e está conosco pelos séculos dos séculos. Agora, qual foi o fim que Deus deu a Jó? Para concluir, olha o versículo 11, parte B. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Vamos ver o fim que Deus deu a Jó? Jó 42, 10 a 13. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Que amigos, né? E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos seus irmãos e todas suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Quem enviou foi o diabo por permissão de Deus. E cada um deles lhes deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Interessante é que Deus lhe deu o dobro de bens e não o dobro de filhos. Será por quê? Porque quando os animais foram embora, eles realmente foram embora. Os animais não têm almas, né? Morreu, acabou. Mas quando os filhos morreram fisicamente, eles na verdade não foram. Eles estavam com Deus no céu. Assim agora Jó tem 10 filhos na terra e 10 filhos no céu. E tudo isso Jó triunfou. Agora, Tiago não quer dizer, queridos, que a paciência no sofrimento sempre será recompensada com prosperidade material, assim como foi com Jó. Senão estaríamos trazendo uma heresia da aplicação diante do contexto geral da Bíblia. Temos vários exemplos na Bíblia e na história que demonstram o contrário. Muitos passaram por privações e morreram nas privações. Não é isso? Muitos não foram poupados da morte, mas foram poupados na hora da morte. Na galeria lá dos heróis da fé de Hebreus 11, alguns pela fé foram poupados da morte, outros pela mesma fé enfrentaram a morte. Finalmente, Tiago diz que o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E há quem pergunte, se Deus é tão misericordioso, por que não protegeu Jó de todo esse sofrimento? Se Deus é piedoso e misericordioso, por que permitiu aquilo? Aquela circunstância tão adversa, só para no final dar tudo em dobro? Sem dúvida, queridos, certos mistérios sobre o modo de Deus operar não podem ser compreendidos por nossa mente finita, limitada, mas sabemos que Deus foi glorificado e que Jó foi purificado por meio dessas experiências difíceis. Não há como aprender a perseverar sem haver algo que requeira perseverança. Não tem como aprender a arte da paciência se não tiver alguém para te tirar a paciência, né? E Deus sempre vai enviar alguém. Sempre vai enviar. Se não for Deus, vai ser o diabo. Para te fazer pecar e te desviar de Deus. Não tem como aprender, queridos, isso. Concluindo, podemos dizer que, como cristãos, precisamos continuar aguardando com paciência a segunda vinda de Cristo. Como agricultor, devemos continuar trabalhando, fortalecendo os nossos corações com a palavra e com a oração. E como os profetas do Senhor, devemos continuar pregando a palavra, doa quem doer. A palavra verdadeira, o evangelho, seja a palavra dura, seja a palavra mais branda, de acordo com o texto. E como Jó, devemos perseverar em seguir o Senhor, ainda que não tenhamos respostas para todas as nossas aflições, lutas e tribulações. Amém, queridos? Guarde essa palavra no teu coração e eu quero te convidar a ficar de pé para estarmos orando. Santo Deus, em nome do teu Filho Jesus, te louvamos por mais essa manhã. Domingo de Páscoa comemorado no mundo todo, Pai. Domingo da ressurreição. Por mais que seja uma tradição.